imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor infinito do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, pelas mídias sociais, do Instagram e do Facebook, bem-vindo, bem-vinda para celebrar conosco a Santa Missa nesta terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Vamos, num instante de silêncio, nos colocar diante da misericórdia do Senhor, suplicando o perdão dos nossos pecados. E eu convido você que está aí na sua casa a buscar, se ainda não tem aí acessível, um pouquinho de água, um pouquinho de sal. E ao final do ato penitencial nós vamos fazer a bênção da água e do sal, tá bom? Então, se você ainda não preparou, enquanto a gente vai cantando o canto penitencial, é o tempo que você tem de buscar a sua água, um punhadinho de sal, uma colherinha de sal, não é o sal inteiro, porque não é o sal para você cozinhar, não. É o sal que vai ser misturado na água para a bênção que nós vamos fazer, tá bom? Uma colherinha só, e a água. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei. Sempre o meu pecado foi contra vós, que eu pequei. Deus eterno e todo misericordioso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vou explicar por que nós vamos fazer a bênção da água e do sal. Foi uma solicitação que chegou até nós através da PASCOM, Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, Paróquia Santa Luzia, e nós vamos atender a esse pedido, né? Porque a bênção da água e do sal são bênçãos previstas pelo nosso missal romano, então a gente pode fazer essa bênção que está dentro do contexto da liturgia da missa, com o sentido de renovação, purificação, né? Com esse sentido até penitencial mesmo. E é por isso que faremos a bênção da água. Foi solicitado também a bênção do óleo e a bênção das velas. Então eu vou dizer duas coisas. Sobre o óleo é reservado dentro da nossa vivência na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ele é utilizado nos sacramentos do batismo, crisma e também na unção dos enfermos, que são sacramentos que ficam sob a ordenação do sacerdote, né? O padre que tem, ou o bispo, que tem a precedência de
ministrar os sacramentos que eu citei, principalmente a unção dos enfermos, né? Então, por conta disso, nós não costumamos abençoar o óleo, não que não seja válido, existem ocasiões que são oportunas em que a gente pode fazer a bênção do óleo, mas aí dentro de uma temática proposta, como por exemplo, um momento de missão na paróquia, aí a gente até cria um contexto em que o óleo é abençoado, tá? Mas com essa função, com essa finalidade de nos preparar para um serviço específico. Agora, nós não costumamos fazer a bênção nem do sal, nem do óleo para utilizar na cozinha, porque os nossos alimentos já são uma fonte da bênção que Deus dá a cada um de nós. O alimento em si já é uma bênção, é um grande presente que chega até nós com o nosso suor, com o nosso trabalho, mas como também parte dos dons que o Senhor nos oferece. Portanto, o alimento é puro, o alimento é bendito, né? A gente não precisa purificar o alimento que a gente vai comer, a gente não precisa desse tipo de prática. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu gostaria que você tivesse aí presente essa distinção, né? Que a gente sempre faz essa bênção da água, do sal, do óleo, num contexto de missão ou num contexto litúrgico. Fora disso, não é comum na nossa igreja a gente fazer a bênção com o intuito de servir para a alimentação, tá bom? Eu ia falar uma outra coisa. E a vela, que também foi uma solicitação, a cada dia 13 do mês, né, todos os meses no dia 13, nós celebramos na nossa paróquia a missa votiva de Santa Luzia. E nessa ocasião, nós fazemos a bênção das velas, no sentido da iluminação, no sentido, né, que Santa Luzia, protetora dos olhos, né, a vela aí entra num contexto de nos fazer enxergar melhor a graça de Deus, a presença de Deus na nossa vida, na nossa história. Então, se você reservou a sua bênção para receber, a sua vela, desculpa, para receber a bênção, saiba que no dia 13, quando acontece a missa votiva, a gente faz a bênção da vela também, tá bom? E já aproveito para me desculpar, a gente entrou no ar com um pouquinho de atraso, mas é que nós tivemos que trocar os aparelhos para fazer a transmissão, e aí acabou que a gente se atrapalhou um pouquinho até acertar tudo e começar a transmissão, tá bom? Então, por favor, tenha aí presente a sua água, o seu sal, que a gente vai fazer a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, fonte e origem de toda graça e toda bênção, nós vos agradecemos pela água, pelo sal, que são frutos da vossa providência na nossa vida e também parte da vossa criação. Pedimos confiantes a bênção sobre o sal, e assim como mandastes o profeta Eliseu lançar o sal à terra para torná-la fecunda, pedimos que esse sal abençoado, misturado nessa água, possa afugentar de nosso meio toda e qualquer investida do inimigo, purifique-nos de todo mal e nos ajude a caminhar na fé, na esperança e na caridade, vivendo fielmente os valores evangélicos ensinados por Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, que vive e reina Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, se você aí preparou a sua água, o seu sal, fez a mistura comigo aqui, então uma água benta com sal para você aspergir sobre você, sobre os membros da sua família, sobre a sua casa, tá bom? E a gente prossegue com a liturgia da missa, fazendo a nossa oração de coleta. Oremos. Convido você que nos acompanha nessa transmissão ao vivo para apresentar ao Senhor a sua intenção pela qual quer celebrar essa liturgia da missa. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhe destes, para que, purificados de todo o pecado, obtenham os bens que prometestes.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos nos sentar e acolher a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensível e circuncisos, de coração e ouvido. Vós sempre resististe ao Espírito Santo e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós tornaste traidores e assassinos. Vós recebeste a lei por meio de anjos e não observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condeneis por este pecado. E ao dizer isso, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Se sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzei-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é o Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
Aclamemos o Santo Evangelho. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na primeira leitura, ouvimos o momento em que Santo Estevão é martirizado e permanece fiel a Jesus Cristo, a ponto de viver em sua própria experiência o mesmo gesto de doação, generosidade e perdão. Pois ele, no auge do seu martírio, foi capaz de falar como falou o Cristo: que sejam perdoados os meus algozes. Dá um exemplo, irmãos e irmãs, de fidelidade ao Senhor Jesus, que nos chama a um perdão incondicional, a uma experiência de desprendimento tão grande que nos faz abrir mão até de nós próprios, a ponto de termos compaixão dos nossos inimigos. É assim que nos testemunhou Santo Estevão no martírio que nós ouvimos. E aí está em perfeita consonância com o Evangelho, quando Jesus diz que ele, de fato, é aquilo que mais representa, no sentido de que mais concreto é de manifestação do próprio Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aqueles que perguntam a Jesus sobre o sinal que ele realiza, querem, na verdade, fazer com que Jesus se dobre às suas vontades, realize milagres em favor deles, mas pensando numa coisa muito imediata. Estão pensando em saciar as suas necessidades humanas, terrenas, materiais, tanto que eles se voltam ao exemplo dos nossos antigos pais, o povo da primeira aliança, falando que eles, quando peregrinaram pelo deserto, receberam o maná, o pão que desceu do céu. Então eles querem saber se Jesus é de fato alguém que fala em nome de Deus, o que ele pode fazer para comprovar que de fato ele é o enviado. E aí Jesus, irmãos e irmãs, ele se apresenta como aquele que desce do céu para dar vida ao mundo.
desce do céu não para saciar as nossas necessidades imediatas, mas para nos levar a uma experiência de vida plena que passa pela doação da vida. Porque Jesus se faz alimento. E é nesse mistério que ele manifesta em plenitude o seu amor. Porque quando ele se faz pão na Eucaristia, como alimento para todos e cada um de nós, ele faz com que aquele seu gesto de se doar na cruz se atualize no hoje da história. Então, quando ele manifesta àqueles que perguntam que sinal ele faz, dizendo então que ele é o pão que desceu do céu para dar vida a todos nós, ele não só se apresenta assim, mas nos chama a nos conformarmos à sua verdade. Assim como ele se faz pão, para que nós sejamos saciados no seu amor, nós com ele devemos nos fazer dom, para também no mundo manifestar a sua generosidade, sua entrega, seu serviço e seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Com as oferendas do pão e do vinho colocadas sobre o altar, nós, irmãos e irmãs, apresentamos com confiança as nossas preces. Rezamos pela Igreja, para que continue sendo no mundo aquela que oferece o alimento que realmente nos dá a vida eterna. Pão da palavra, pão da Eucaristia, que salva a todos nós e garante-nos a vida eterna. Pedimos que aqueles que nos governam exerçam esse seu ministério como serviço, serviço ao bem comum, serviço à vida de todos. Que os pobres, marginalizados, infelizes, enfermos, todas as pessoas que neste momento sofrem, alcancem por suas preces a experiência de um Deus que se volta com amor e misericórdia para os seus sofrimentos e suas dores. Rezemos por aqueles que concluíram a sua jornada nesse mundo, que possam no céu gozar dessa companhia de Jesus, o pão vivo que veio para a vida de todos nós. E pedimos tudo em nome dele, que vive e reina Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz renascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus do universo, santo é o Senhor. Os céus e a terra proclamam vossa glória, hosana no mais alto do céu. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto do céu. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus do universo, santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial dos que agora nos recordamos carinhosamente. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santa Luzia, nossa padroeira, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham, que celebram conosco a Santa Missa no dia de hoje. Esse é o momento da Eucaristia, o momento da comunhão. Sinta você, no teu coração, o alcance desse mistério celebrado, atualizando aquilo que o próprio Senhor nos disse hoje no Evangelho: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu para realizar a vontade de amor do Pai, que é que nenhum de nós seja perdido, mas que todos sejamos salvos. E Jesus, irmãos e irmãs, se faz alimento para saciar a nossa fome e a nossa sede de amor, de vida, de sentido, de significado. Porque Ele sabe, irmãos e irmãs, que no nosso coração, às vezes o vazio que sentimos, só o amor dele pode preencher. Só a presença dele pode saciar. Só Ele pode nos plenificar. Então receba no seu silêncio, na sua contemplação, receba a graça que emana desta fonte de vida eterna, que é Jesus Eucarístico, em seu corpo, alma e divindade, que a nós se oferece como alimento de vida eterna.
Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, caros irmãos e irmãs, o nosso muito obrigado a vocês que estiveram conosco na celebração da Santa Missa. Mais uma vez, me desculpem pelo pequeno atraso, e se alguma coisa que eu disse ficou meio embolada, meio confusa, é porque a gente começou assim, sabe? Quando a gente está se atropelando nos eventos, nos acontecimentos, e não dá certo de pôr uma senha, não dá certo de ligar de um jeito, enfim, né? São contratempos que acontecem e que vai deixando a gente um pouco acelerado. Então eu comecei a missa meio acelerado, talvez isso tenha dificultado que eu me expressasse tal como eu gostaria de ter me expressado no início da celebração. Mas se alguma coisa não ficou clara, me desculpe. Só quero reiterar, quando eu falei sobre o óleo, que não é uma crítica a algum padre que de repente, na sua prática, abençoa o óleo de forma alguma. Cada padre tem na sua liberdade pastoral o direito e a maneira de conduzir, tá bom? Os acontecimentos e expressões de vida da comunidade, tá bom? Então, se algum padre faz a bênção do óleo, tudo isso é muito válido e tudo isso é muito importante, tá bom? Mas, de modo geral, os padres costumam fazer a bênção do óleo num contexto de envio, num contexto de missão, dentro de uma temática proposta, tá bom? Então, por favor, não me interpretem mal e que fique claro que a questão do alimento não precisa ser abençoado, porque o alimento já é bênção de Deus para nós. Quem precisa ser abençoado somos nós, que também somos fonte de bênçãos de Deus para o mundo e para nós próprios, né? Mas nós nos servimos desses sinais para nos fortalecer na nossa fé, na nossa expressão de piedade, de devoção. E reitero mais uma vez que a vela será abençoada na missa votiva de Santa Luzia a cada dia 13 de cada mês, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, aqueles que podem e que estão vivendo esse período de quarentena em suas casas, junto das suas famílias, permaneçais na paz do Senhor. Os que precisam sair, se locomovem, estão sempre em movimento, caminheis na paz do Senhor. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças Graças a a Deus. Deus.